Olá a todos, nós iremos falar sobre o parasita Oxyris equi. Falando agora sobre a sua taxonomia, o Oxyris equi é um parasita que pertence ao reino Animalia, filo Nemateuminto, classe Nematoda, ordem Ascaridida, família Oxyridae, gênero Oxyris e espécie Equi. O Oxyris equi é um parasita muito comum nos equídeos. Características: corpo com extremidade anterior grossa e posterior afilada. As fêmeas medem de 4 a 15 cm de comprimento e possuem a cauda longa e fina. Os machos medem de 0,9 a 1,2 cm e apresentam a extremidade posterior truncada. Com relação às características desse parasita adulto, eles possuem uma coloração esbranquiçada, o corpo é coberto com uma cutícula flexível e muito resistente. Os parasitas adultos também possuem um aparelho digestivo com duas aberturas, boca e ânus. Possuem também um sistema nervoso, mas não têm órgãos excretores e nem sistema circulatório. Os ovários das fêmeas são grandes e abertos para o exterior, através de uma abertura chamada vulva, situada na região anterior. Os machos possuem asas caudais e uma única espícula em forma de alfinete. Falando agora sobre as características dos ovos desse parasita. Os ovos são ovoides, alongados e ligeiramente achatados, providos de um opérculo evidente numa das extremidades que se encontra achatada. Os ovos eles apresentam uma parede espessa e uma superfície lisa. Eles são embrionados no momento da postura. O tamanho vai variar de 85 a 92 micrômetros. Quanto a seu ciclo biológico, Oxyris equi apresenta um ciclo de vida direto que se divide em fase pré-parasitária e fase parasitária. O ciclo inicia-se depois da ingestão de ovos contendo a forma infectante, que seriam os ovos embrionados. Os equinos eles vão adquirir esse parasita a partir do momento que eles ingerem esses ovos que acidentalmente acabam caindo no alimento, na água de bebedouros e também pela lambedura das paredes das baias. Os ovos embrionários, quando eles são ingeridos, eles atingem o intestino delgado, onde eles vão libertar a larva infectante L3. Essa larva ela vai invadir a parte anterior do intestino grosso, que está localizada ali perto do seco e do colo ventral. Após 3 a 11 dias, a larva L3 ela vai evoluir para o estágio L4, que migra para a mucosa do colo ventral. Após 50 dias aproximadamente, o estágio L4 muda para a larva de quinto estágio, no caso é L5, que após a maturação dos adultos ela vai iniciar a reprodução. O ciclo completo do Oxyris equi ele se realiza em torno de 100 dias. Os adultos encontram-se no colo dorsal direito, embora já tenham sido encontrados em outras partes do intestino grosso, se os parasitas forem muito grandes. Já as fêmeas grávidas, elas vão terminar o seu ciclo com a migração para o colo menor distal e para o reto. Os parasitas adultos, se encontrados nos dois últimos segmentos do intestino, eles vão estar em trânsito para serem liberados pelo reto ou para as fêmeas realizarem a ovopostura. A ovopostura. A ovopostura ela consiste na deposição de ovos pelas fêmeas adultas na região perianal do animal. Cada fêmea de Oxyris equi deposita os ovos numa massa única, que pode conter de 8.000 a 60.000 ovos por postura. A ovopostura ela vai ocorrer quando as fêmeas elas migram para a região anal, na qual elas vão eliminar um fluido viscoso com os ovos que aderem toda essa região perianal. Os ovos depositados eles ficam envoltos de uma grande massa, de uma cor mais ou menos branca amarelada, na superfície cutânea dessa área perianal do animal. Após essa ovopostura, a fêmea ela irá morrer, sendo eliminada pelas fezes. Os ovos embrionados contendo a larva L3 eles vão se tornar infectantes a partir do 4 a 5º dias depois da ovopostura. Depois, a massa de ovos ela vai secar e vai cair ao solo. Esses ovos eles vão começar a se dispersar no ambiente e podem ser ingeridos pelos novos hospedeiros. O período pré-patente do Oxyris equi ele vai variar de 4 a 5 meses. Abordando sobre a patogenia. Os efeitos patogênicos do Oxyris equi resultam dos processos alimentares das L4 que provocam pequenas erosões e irritação da mucosa do colo, podendo ser acompanhada de processos inflamatórios. As L4 possuem uma grande cápsula bucal, que normalmente vai ocorrer a manifestação clínica, que é justamente a irritação cutânea que resulta em prurido anal ou perianal relacionado com a fase de postura desses ovos.
no caso desses parasitas. Como a gente observa aí na figura 6, a ocorrência de erosões e irritação da mucosa. Em resposta a esse processo inflamatório, pode surgir a linfocitose, que são sinais clínicos de resposta à infecção, como a pelagem fraca ou a debilidade do animal, no qual são sinais visíveis. A sintomologia é provocada pelas L3 e L4, localizada no colo ventral. Observa que este florido aí na região perianal conduz muitas das vezes o animal a situação de estresse, que é resultante da fricção contra a superfície fixa das instalações. Ou seja, o equino ele começa a tentar se coçar contra as paredes das instalações, que nesse caso só faz aumentar a possibilidade da contaminação e a infecção secundária da pele. Como se vê na figura 7, circulado de vermelho, aí a pelagem já dá indício da queda de pelo nessa região. Em consequência da fricção, podem surgir pelos danificados, pele inflamada sobre a garupa e a cauda, dando um aspecto mais conhecido como a rabada cauda de rato, que é resultado da alopecia por traumatismo. Nesse estado, os equinos apresentam-se inquietos durante essa infestação, podendo mostrar inadimplência como consequência a perda da condição corporal. E mesmo nas zonas de alopecia, surgem feridas, que facilitam o surgimento de infecção, o que vira uma possibilidade também para novas contaminações por outros hospedeiros, como por exemplo a mosca de estábulo. Em casos mais severos, associados ao multiparatismo, as L3 e as L4 podem originar cólica de origem traumática ou cólica por obstrução, assim causando mais debilidade e dor para o animal. Na figura 8, já se tem uma pele inflamada. E para confirmar que realmente é o Shurio's equus, na figura 9 mostra como fazer esse exame. Usa-se uma fita gomada, transparente, os ovos ficaram aderidos na fita e deve ser colocado sob uma lâmina microscópica. E na figura 10 são os ovos desse Shurio's equus. Se tratando do controle, segundo as recomendações, cada desparasitização deve ser precedida da consulta dos registros ou avaliação por questionário de quais os tratamentos anteriormente efetuados, identificando data das desparasitizações, princípios ativos, doses utilizadas e os resultados obtidos da eficácia dessas desparasitizações. Nesse caso, é recomendado usar uma ficha, no qual vai ser para verificar a eficácia do tratamento contra a urichinose. Nela deve constar o período de 3 a 4 dias pós-tratamento para uma possível observação de parasita adulto, expelido em intervalo de 10 a 14 dias pós-tratamento, para uma segunda observação destinada a reavaliar o período de reaparecimento de ovos, que é no caso do Shurio's equus. Outra medida terapêutica descrita na prática clínica de alguns veterinários é uma lavagem retal com antiamíticos em formulação líquida quanto à higiene do animal e a remoção manual dos ovos na área perianal. Deve ser realizada através de lavagem com sabonete ou shampoo durante o duche. Nesse caso, vale intensificar aí que as medidas de higiene e lavar regularmente os equinos deve ser levada em conta com especial atenção para as zonas mais afetadas, Lembrando que a limpeza deve ser realizada com material descartável, como o uso de toalhas de papel. Deve ser também ali utilizada para secar a área mais afetada, promovendo ali uma diminuição da irritação no local e trazendo ali um alívio ali para o animal também. A realização dos banhos é aconselhada de 3 em 3 dias, de modo a promover a redução da contaminação do ambiente por ovo, face à possibilidade dele se tornar infectante de 3 a 5 dias após a sua deposição. Ou seja, as boas práticas de manejo, de higiene do animal
e desinstalação passam a ser indicadas também como medida de controle parasitário eficaz. Como a gente observa aí na figura 13, a realização desses banhos. Se tratando da profilaxia, as medidas e o combate do parasitismo recorrem frequentemente aos fármacos antihelmínticos. Faz o uso da combinação de compostos e a utilização dessa estratégia apresenta um maior grau de eliminação parasitária, podendo inclusive manter alto índice de eficácia por períodos prolongados. Bom, nesse caso, vale lembrar que as formulações devem apresentar eficácia elevada quando testado isoladamente primeiro. Após esse uso, quando o medicamento já não apresenta tanta eficiência, já entra justamente essas combinações de fármacos, que existem várias associações de base química, porém em equino a combinação mais frequente é a associação de uma lactona macrocílica com o uso do paxicadel. Como a gente observa nas imagens abaixo, sendo feita a desparasitação terapêutica nos equinos. Os programas de desparasitações terapêuticas devem ser sempre complementados com medidas não farmacológicas, como a higiene, a limpeza das instalações, limpeza e higiene do períneo e cauda do animal, rotação de pastagem e evitar a contaminação de água e alimento. Vale lembrar que a limpeza das baias deve ser realizada com substância desinfetante adequada, como o formaldeído e a solução de iodo, que é a solução do hipoclorito de sódio, entre outros também. E através da desinfecção a fogo, usada a técnica do flamejamento, que é justamente a desinfecção regular das paredes, porque é onde se concentra também esses ovos. Os pavimentos, comedouro, bebedouro, calha, lixo próximo do box devem ser desinfectados. Os boxes também devem ocorrer entre cada estadia de diferentes animais, ser estabelecido um período de vazio sanitário, que é antes da entrada de um novo animal. Isso é importante porque vai evitar que o equino novo se contamine ou contamine o já existente no local. Então, é aconselhado a realizar quarentena simultânea com desparasitação aos novos equinos, antes de ser introduzido na exploração com o restante da população. Na chegada, esses novos animais devem ser mantidos isolados pelo período mínimo assim de 48 horas e também deve já estar desparasitado. Como se vê aí na figura 15, a limpeza das baias e dos equinos, E o ambiente aí se encontra limpo. São fatores que favorecem a profilaxia da infecção. Assim como para o controle, pode-se utilizar antihelmíntico por amplo aspecto. As lactonas macrocílicas são a classe que pertence ao princípio ativo, ivermectina e amoxicilina, sendo mais recente utilizado no tratamento da oxinose e outros parasitoses. Essas ações dessas classes resultam justamente na eficiência em parasitas adultos, como por exemplo as L4, que residem no lume do trato gastrointestinal. Bom, essas foram as nossas referências utilizadas para a elaboração do trabalho. E é isso, obrigada a todos pela atenção.